Olá, irmãos. Hoje eu vim aqui trazer mais uma leitura da Palavra de Deus nesse um ano lendo a Bíblia para todos. E que Deus nos abençoe, que seja usado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu venho aqui ler o Evangelho de Lucas, do 9 ao 12. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter duas túnicas. Na casa que vocês entrarem, fiquem ali, até saírem daquele lugar. E onde que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam João ressuscitou entre os mortos, outros diziam Elias apareceu, e ainda outros diziam um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. Ele, levando-os consigo, retirou a parte para a cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-os, Jesus lhe falava a respeito do reino de Deus e os socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os doze se aproximaram de Jesus e disseram: Despeça a multidão, para que, indo às aldeias e os campos ao redor, se hospedem e encontrem o alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Jesus, porém, disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo esse povo. Porque estavam ali a cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Façam com que eles assentem em grupos de 50. Eles entenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo-os de olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. E segundo que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos. A quem perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus pegou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse: O Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, sejam rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se viver a perder-se ou causar danos a si mesma?
Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, desse envergonhará o Filho do Homem, quando vier da sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino do céu, o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu no monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou em um branco brilhante. Eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados. Viram a glória de Jesus e 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho e ficaram calados. E naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que, do meio da multidão, surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque ele é o único que eu tenho. Um espírito se apoderará dele, e, de repente, o menino grita, e o espírito o convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa depois de ter o maltratado. Pediu aos discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Trago o filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao Pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Com todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia. E ele disse aos discípulos: Prestem bem atenção nas seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Eles, porém, não entendiam isso. Isso foi encoberto para que não o compreendessem. E temiam fazer perguntas a Jesus a respeito desse assunto. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-se junto de si e disse: Quem receber essa criança em meu nome é quem me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. E aconteceu que, ao completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante, afirme,
resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para preparar pousada, mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer o fogo do céu para consumir? Mas Jesus, voltando, os respondeu e seguiram a outra aldeia. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que eu vou, sim, para onde que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: a raposa tem suas tocas, e os aves têm os seus céus e os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os mortos. Você, porém, vai anunciar o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Capítulo 10. Depois disso, o Senhor escolheu outros 60 e enviou para 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde que haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor que a seara que mande trabalhadores para a sua casa. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrar na casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês, e se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, como do que eles foram oferecidos. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó dessa cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodômado que para aquela cidade. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom se estivessem operando os milagres que foram feitos em vocês, há muito que a elas teriam se arrependido, se assentadas em pano de saco e cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogado no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, será rejeitado aquele que me enviou. Então os 60 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os propósitos dos demônios se submetem a nós. Jesus disse
eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus expulsou os espíritos, exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas do sábio e instruído, as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele quem é o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, Jesus lhes disse em particular: Bem-aventurados os olhos quem vê as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame ao Senhor seu Deus, que todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois que tiraram a roupa e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o semi-morto. Casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou por perto, e o homem, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedadeira e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide-se bem, cuide desse homem, e, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parecia ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Faça o mesmo. Quando eles seguiram a viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha sua irmã chamada Maria, que, assentada aos pés de Jesus, do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa que o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupa
com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Marta escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Capítulo 11. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dai-nos diariamente. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Jesus já disse ainda: Se algum tiver um amigo e for procurar meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e não tenho nada para oferecer. E se o outro lhe responder de dentro: Deixe-me em paz, a porta já está fechada, e meus filhos já estão deitados, não posso me levantar para te dar-lhe pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e o acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe deu peixe? Ou daria um escorpião ao seu filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem das coisas boas aos seus filhos, quando mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem? Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair do demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se os expulso os demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. E porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas, se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem é comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E, voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: Bem-aventurado que o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram.
Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é o maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é Jesus, quem é maior do que Jonas. Ninguém pode acender uma lamparina e colocar-se em um lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que o que entram vejam a luz. Os olhos são as lâmpadas do corpo, e os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será tudo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na sua casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jonas não tinha se levado antes de comer. Mas o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhes será limpo. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações da praça. Ai de vocês que são como sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer essas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós? Mas Jesus respondeu: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim, são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificaram túmulos para eles. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: mandarei esses profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e todos perseguirão, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramando desde a fundação do mundo, deste o sangue de Abelaté, o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração.
Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entra, impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-los com veemência, fazendo as perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar que ele dizia um motivo para o acusar. Capítulo 12. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de que atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado no telhado. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, diga a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não temam. Vocês valem bem mais do que 5 pardais. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quantas coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhe ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Neste ponto, um homem que estava em meio da multidão disse a Jesus, Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele colocou a pensar, que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem um depósito muito bem para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A seguir, Jesus se dirigiu a seus discípulos, dizendo, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão se vestir. Porque a vida é mais do que um alimento,
e o corpo mais do que a roupa. Observe os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Portanto, se não podem fazer nada contra as minhas mínimas, por que se preocupam tanto com as outras coisas? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que preocupam essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o reino de Deus, e as coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino. Vendam seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouros inesgotáveis nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Estejam preparados com o corpo cíngido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, à volta ele nas festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier a bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que a de Sergice dá-lhes lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Quer ele venha meia-noite ou de madrugada. Bem-aventurados são aqueles se os encontrarem vigilantes. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a hora de vir o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? Jesus respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhe dar o sustento do devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que confiará todos os bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer e beber e embriagar-se? Virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e a aplicar-se um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitas açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levantará poucos açoites. Mas aquele que muito foi dado, muito será exigido. Aquele que muito se confia, muito será
pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existem um batismo pela qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar paz à terra. Eu afirmo a vocês que não, pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento do sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com seu adversário a magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estavam a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Bom, essa foi a leitura. Que Deus abençoe a todos e forte abraço.